paz do Senhor Jesus Cristo, Salvador da humanidade, seu Salvador, meu Salvador, nosso Salvador. Nesta manhã nós vamos fazer uma reflexão a respeito do que escreveu São Marcos, no capítulo 8, lá no versículo 1, 2 e 3, está escrito assim, lá no versículo 1 do capítulo 8, diz assim: naqueles dias, quando havia uma multidão muito grande e não tinha o que comer, Jesus chamou seus discípulos a si e disse-lhe: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Deus abençoe sua palavra escrita e lida nesta hora. Aqui, meus amigos, nós vamos deparar com uma multidão de mais de 3.900 pessoas, ou seja, cerca de 4.000 pessoas. Isso na época contava só homens, não contava mulheres nem crianças. De sorte que poderia ser pelo menos uma quantidade de uns 8.000 pessoas a 9.000 pessoas no deserto. No deserto que estava ali sem casa, sem lugar para comer, sem lugar para deitar, para dormir, no frio, no vento, na congelação, simplesmente sendo alimentado pela palavra de Jesus Cristo. Pois bem, imagina vocês uma multidão de mais de 8.000 pessoas no deserto e Jesus ali falando. Era Jesus que estava falando e com o seu auxílio estavam os 12 apóstolos. A conversa era assim: Jesus falava, um dos apóstolos de certa distância repetia, o outro repetia de certa distância, para poder toda a multidão ouvir a palavra claramente como Jesus falava. Aquilo alimentava o povo. Era uma satisfação muito grande para o povo, é tanto que estava ali sem comer, sem dormir, sem descansar, sem condições de nada, e na verdade o que eles queriam? Eles queriam só ouvir a palavra de Jesus Cristo. Eles sentiam satisfação em ouvir a palavra de Jesus Cristo. Agora eu fico a imaginar agora, nesse instante, oh meu Jesus, que bom seria hoje a mesma coisa, o mesmo povo daquela época. Já pensou o que é você ficar 3 dias sem comer, sem beber, sem dormir, ouvindo a mensagem de uma pessoa? Era isso que estava acontecendo com eles. Mas Jesus sentiu, como Jesus sabe, como experiência de um Deus, ele sabia que ele precisava de mais alguma coisa. E pediu aos seus discípulos, seus apóstolos, que dessem uma ideia. Que eles não podiam ficar sem comer. Ele não podia dispensar aquele povo. Se fosse dispensar, ele não poderia ir para casa, porque poderia desmaiar na estrada, porque estava já 3 dias e 3 noites sem comer e sem dormir. O que fazer agora? Grande desespero para a humanidade, grande desespero para aquele povo daquela época. Uma situação bem difícil para poder os discípulos resolverem. Pois bem, então Jesus, que é o Rei, que é o Senhor, ele resolveu a situação. Porque ele perguntou a eles como é que nós vamos fazer para comprar alguma coisa. Fez aquilo ali para testar os apóstolos. Senhor, que nós não temos lugar onde comprar, nós estamos no deserto e são muitas pessoas, não tem jeito. Jesus providenciou uma maneira interessante. Jesus mandou que perguntou o que eles tinham. Naturalmente eles falaram que tinha só uns pãezinhos. E aqueles pãezinhos, Jesus mandou que colocasse no cesto e todas as pessoas sentassem, porque estavam naturalmente em pé. E dividisse um grupo muito grande para poder ele começar a fazer a obra ali. Ali Jesus orou ao Pai, pediu ao Pai que mandasse a alimentação para o povo, e eles começaram a distribuir o pão e o peixe que estava ali para cada pessoa. Meus amigos, meus irmãos, meus queridos, foram alimentados ali cerca de mais de 8.000 pessoas. Diz 4.000, porque, eu repito, porque naquela época contava só homem, não contava mulher nem criança. Mas contando mulher e criança, teria mais ou menos uma média de 8.000 a 9.000 pessoas ali. Todos eles foram alimentados, todos eles receberam aquilo que eles precisavam e todos eles saciaram. E diz a Bíblia, no mesmo capítulo, que depois sobraram ainda 12 cestas de alimento. Imagine vocês que poder tem esse Deus que eu estou falando agora para você. Imagine você, que Deus é esse? Que poder que esse Deus tem?
Meu amigo, é bom você dar alguns minutos para Deus. É bom você dar a sua vida para Deus. É bom você dar tudo que você tem para Deus. Porque você não está dando para Deus, está dando para si próprio. Porque Deus vai lhe dar totalmente em dobro. Veja vocês agora, aquelas pessoas saindo dali satisfeitos na palavra, satisfeitos na alimentação humana, todos alegres, não houve desmaio, não houve doença, não houve nada, não houve fato nenhum. A Bíblia não registra que houve fato nenhum importante a não ser o alimento que eles precisavam da palavra de Deus que Jesus falou e precisava também da comida que Jesus também deu. Jesus quer te dar o alimento. Jesus quer te dar também a mesma coisa que deu aquele dia para aquelas pessoas. Só que depende de você querer receber de Jesus, ter a sua vontade, ficar à disposição de Jesus Cristo, e tudo que vai faltar na sua vida, se é que vai faltar alguma coisa, Jesus vai recuperar, Jesus vai atender. Não perca seu tempo. Muitas pessoas perdem tempo, diz que não pode ir à igreja, não pode orar, não tem tempo, está trabalhando, enfim, cada um apresenta uma ideia. Só que aquele povo estava ali atentos, prontos para ouvir Jesus Cristo. Você esteja pronto para ouvir Jesus, que tudo que você pedir será concedido. Ele falou, a Bíblia registra que tudo que você pedir será concedido. Pedir e dar-se-vos-á. Se você ainda não pediu, então você pede a Jesus Cristo. Mas pede a Jesus Cristo, mas também se entrega a sua vida a Jesus Cristo. Tudo que você tiver, entrega a Jesus Cristo, porque Ele é o único e eterno Salvador. Multidões e mais multidões serão saciadas, é só viver como Jesus mandou através da Bíblia. A Bíblia tem um texto que diz assim: se o povo clamar em meu nome, invocar o meu nome, isto é, invocar o meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Muitas coisas estão acontecendo aí e as nossas orações, Deus tem ouvido. Então eu preciso orar, vigiar e orar para que não tenha tentação, para que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a carne é fraca, nós vamos continuar orando. Entregue o seu coração a Jesus. Viva com Jesus Cristo. Ele dará a alegria do seu coração. Que Deus abençoe. Está assim terminado a nossa palestra nesta manhã. Muito obrigado.